Olá, Mister. Boa tarde. Estamos em direto para o Porto Canal, para a Flóculo Porto TV. Segundo jogo da Liga dos Campeões, desta fase de grupos. Em Manchester, talvez o Flóculo Porto merecesse mais do que trouxe de Manchester, que foi uma derrota, mas já são águas passadas. Por isso agora, o primeiro jogo em casa, todos sabemos da importância também que tem sido, nestes últimos anos, vencer os jogos em casa na fase de grupos da Liga dos Campeões. Vencer este Olympiacos em casa amanhã, Mister, é fundamental para as contas finais ou ainda não pensa nisso? Boa tarde. Obviamente que é importante o jogo da amanhã e a conquista dos 3 pontos. Não fica nada decidido amanhã, mas é um jogo em que tem o seu peso, sem dúvida nenhuma. Manel? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. A questão, para quem vê de fora o Porto neste momento, é a dúvida que o Sérgio nos acabou de criar nos últimos jogos. Defesa a 3, defesa a 4. Vai continuar a manter a dúvida por certo, mas pergunto-lhe, sente que a equipa está, um bocadinho no enfermamento daquilo que estava a falar há pouco o Corona, sente que a equipa está confortável neste novo modelo? Se eu não sentisse que a equipa não estava confortável, porque foi uma forma diferente de jogar entre aquilo que foi o jogo do City e este com o Gil Vicente. Não o faria, quer dizer, os jogadores têm que se sentir confortáveis dentro de um sistema que é a base para haver depois o trabalho daquilo que é ou que são os diferentes momentos do jogo. Obviamente perguntar que esta forma de atuar tem sido recorrente, tem sido habitual, não tem, mas hoje com o trabalho que nós temos feito com muitos destes jogadores já, não só este ano, porque nós trabalhamos sistemas alternativos ao que temos utilizado mais, neste caso o 4-4-2 ou o 4-3-3, mais na fase final da época passada e início desta, mas nós temos trabalhado e trabalhamos isso ao pormenor para que eles possam dar uma boa resposta e se sintam confortáveis nesse modelo, que depois, obviamente, passa por toda aquilo que é uma dinâmica e uma identidade que a equipa tem que não muda. Ok? Isto é importante realçar. João Pedro. Olá, Sérgio. João Pedro. Sérgio, 2 perguntas. A primeira tem a ver se o Luís Dias e o Otávio estarão aptos para o jogo de amanhã e este regresso do público ao estádio do Dragão com a presença de 3.750 adeptos no estádio. Obrigado. O Otávio e o Luís Dias estão ainda em dúvida. Não sabemos se vamos poder contar com eles. Vamos ver até a hora do jogo. Não são lesões graves. Exatamente por isso é que cria esta dúvida até a hora do jogo, praticamente. Em relação ao público, é com muito gosto e que peca por tardia, na minha opinião, a entrada de público nos estádios, olhando um bocadinho para aquilo que tem sido o panorama, e nomeadamente alguns eventos onde tem havido público e se calhar de uma forma não tão segura como num estádio de 50.000 irem 3.750 pessoas, acho eu, não é? Sim. Ok. Olá, Sérgio, boa tarde. Queria Boa tarde. saber que dificuldades está à espera deste Olympiacos. Se acha que vai ser uma equipa mais retraída ou jogar como tem jogado, jogo pelo jogo? Eu conhecendo um bocadinho aquilo que é o Pedro, aquilo que normalmente era o comportamento das equipas dele antes de chegar ao Olympiacos e agora no Olympiacos, eu acho que não vai mudar muito daquilo que tem sido habitual. Já temos que olhar para o Olympiacos como uma equipa que tem também muitas presenças na Liga dos Campeões, é uma equipa que está habituada a estes palcos, onde a própria Federação Grega protege as equipas, ainda agora foi, vocês sabem, é público, foi adiado o jogo com o PAOK, que neste momento se calhar é o rival principal do Olympiacos na Grécia, o que por si só diz dessa proteção e desse olhar para a Europa que as pessoas da Federação têm, e tem que haver obviamente essa união e esse comungar de ideias para que as equipas se sintam mais frescas na Europa e possam dar uma resposta diferente, tendo só praticamente 3 dias ou 2 dias e pouco de recuperação. É uma equipa que vai estar por isso mais fresca do que nós,
Uma equipa também, parece-me a mim, experiente, bem orientada, como eu disse há pouco, por um treinador que conhecemos, e que desde o início tem 7 jogos, não tem derrotas, só tem um golo sofrido. É obviamente uma boa equipa. Acabou de ganhar agora o Marselha. O Marselha, vocês sabem que está incluído num campeonato muito interessante como o francês. Vamos ter as nossas dificuldades. Obviamente que o Marselha, que o Olympiacos vai ter também as dificuldades, ou vai encontrar dificuldades frente ao Futebol Clube do Porto, que quer ganhar o jogo. Há bocado perguntaram ao Corona se era uma desvantagem o treinador português e alguns jogadores portugueses, foi o Rui. Eu acho que hoje em dia há muita informação, independentemente do treinador, da nacionalidade do treinador ou dos jogadores, há tanta informação, temos acesso a tudo e mais alguma coisa para que estejamos bem informados sobre o potencial individual e coletivo da equipa do Olympiacos. Boa tarde, Sérgio. O que é que esta equipa do Olympiacos o aconselha a fazer em termos posicionais? Para nós é uma dúvida, para si já não será. E também, por outro lado, se considera que ao nível da bola parada, este ano o Porto pode ser uma equipa tão forte como nas épocas anteriores? Nós temos que olhar para nós, como a Corona dizia bem, e tentar levar o jogo para onde nós queremos. A forma como, em termos estratégicos, vamos abordar o jogo, obviamente não vou partilhar convosco, faz parte dessa mesma estratégia que nós temos e daquilo que nós trabalhamos a pensar na equipa do Olympiacos, mas centrando todas as atenções ou muito daquilo que é o trabalho na nossa equipa, naquilo que nós podemos e devemos fazer para ganhar o jogo. Em relação às bolas paradas, aos esquemas táticos, ao tal quinto momento do jogo, nós trabalhamos sempre. Você quer referir que o Alex Telles foi embora, que era um exímio marcador de livres e um jogador importante nesse momento. Teremos de trabalhar com outros para que esse momento do jogo seja importante. Vocês sabem que cada vez mais, quando os jogos estão muito equilibrados, se decidem, e no último jogo da Champions, o primeiro golo foi de bola parada, foi um penalti. Vimos e toda a gente percebeu o que é que se passou, que era uma falta a nosso favor, transformaram num penalti, mas foi uma bola parada, e o segundo golo do Gundogan foi de livre também, ou seja, é sempre um momento importante no jogo e que nós vamos continuar a trabalhar, independentemente de podermos ter mais potencial ou menos potencial. Acho que o trabalho pode compensar a saída de um jogador importante nesse momento, como era o Alex Telles. Boa tarde, Sérgio, para a Eleven Sports. Quão prontos estão os reforços do... Não percebi, desculpe. Quão prontos estarão já neste momento os reforços do Futebol Clube do Porto para poderem entrar no 11 ou até entrar no jogo, caso do Gruitch, que ainda não se estreou, o Sarri jogou titular no último jogo, caso do Felipe Anderson também, estando o Sérgio a trabalhar com prazos tão apertados ou com ciclos tão apertados. E depois, porque é que decidiu nos últimos jogos de incluir o Fábio Vieira, um miúdo da formação, que foi campeão europeu pelo Futebol Clube do Porto, sendo um jovem, o que é que dá à equipa e o que é que vê nele? Incluí o Fábio, porque é um jogador da equipa principal. Não olhei para ele como um jogador da formação, ou um jogador que tem 20 anos, ou... Quer dizer, olho para 26, 27 profissionais que tenho à disposição e escolho o melhor 11. Obviamente que isso que disse no início da sua questão é importante, porque nós, dentro daquilo que é o pouco tempo que temos de treino e tempo com alguns dos esforços, ou com todos os esforços que vieram, uns mais do que outros, porque uns chegaram antes de outros, dentro dessa falta de tempo, temos que dar algum tempo, como eu já disse algumas vezes, a estes mesmos jogadores e incluí-los dentro da equipa e onde eles se sintam confortáveis. Por exemplo, o Sarri foi utilizado, é verdade, sem muito tempo. Parece um contrassenso ou contradizer-me naquilo que eu... Quer dizer, não é nada disso. O Sarri foi incluído na equipa porque o Sarri jogou 2 anos em França num sistema de... uma linha de 5, ou seja, uma sistema de 3 centrais, e onde ele se sente confortável nesse lugar. E tinha dado excelentes indicações para eu poder optar por ele, mesmo num jogo de elevado grau de dificuldade como tivemos com o City. Por isso, aos poucos ir dando tempo, sem termos muito tempo de trabalhar. Como vocês sabem, o tempo é pouco entre os jogos e os jogos são todos
para ganhar ou ganhar, porque senão arriscamos tanto na Liga dos Campeões como no campeonato de perdermos pontos importantes que podem ser decisivos depois no final. Sérgio, no final do jogo com o Marselha, o Pedro Martins disse que ninguém tinha dúvidas que o Olympiacos ia ser apurado. Que comentário é que lhe merece isso? Não merece comentário nenhum. É a opinião do Pedro. Acho que está confiante, conhece a equipa dele. Não me merece comentário nenhum. É a opinião dele. Ok, no numeral. Boa tarde, Sérgio. Olá. Voltando um bocadinho às bolas paradas, é uma pergunta recorrente, mas continua o problema a pôr-se em relação aos penaltis. O Futebol Porto voltou a falhar um penalti no jogo anterior. Falou o Sérgio que perdeu o Alex Telles, que era um dos marcadores. Também falhou. Sim. Contra o Marítimo também falhou um penalti. Pergunto-lhe se há um problema que continua a preocupá-lo e já agora, porque é que não pôs o Fábio Vieira a marcar o penalti no jogo contra o Gil Vicente? Porque há uma ordem de marcadores de penalti, de acordo com aquilo que nós treinamos, e o Mateus, em 10 penaltis, faz 10 golos no treino. Depois não fez no jogo. Acontece, é como um ponta-lança falhar um golo em cima da baliza, ou dentro da baliza, quase. É como um defesa cometer um erro a um guarda-redes. Faz parte do jogo. Errar faz parte do jogo. E eu também erro muito. Sérgio, boa tarde. Tinha dito, quando foi o sorteio deste grupo, que era um grupo extremamente equilibrado. O que eu lhe colocava aí, eventualmente, o Manchester City num patamar um bocadinho superior. Era equilibrado nas 3 equipas que estavam a disputar esse segundo lugar, vá. Exatamente. O City acima, foi isso que eu disse. Exatamente. Tendo em conta esse equilíbrio, o facto do Olympiacos ter ganho ao Marselha na primeira jornada em casa, vai tornar o fator casa muito importante neste duelo e será fundamental ganhar os jogos em casa? É sempre, Rui, é sempre. Eu lembro no meu primeiro ano, perdemos o primeiro jogo em casa com o Besiktas, penso que foi o único na fase de grupos que perdemos em casa, e conseguimos depois na jornada seguinte, penso que fomos ganhar ao Mónaco 3-0, salvo erro. Eu acho que é muito importante ganhar jogos, e os jogos em casa, e vamos ter agora esta jornada e a próxima com jogos em casa, e é fundamental ganhar os jogos. Obviamente, não sendo decisivo, é muito importante, como eu comecei por dizer, ou seja, na pergunta do Miguel Porto Canal. Ok, boa tarde. Tá?